Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula de língua portuguesa que ficará disponível aí com conteúdos, habilidades para vocês revisitá-los no nosso repositório do aplicativo do Centro de Mídias. E essa aula estará comigo e contará também com o professor Rafael. Olá, bom dia a todos. Estou aqui na aula de língua portuguesa com a professora Joyce para fazer a moderação. E é isso, né, professora? Isso mesmo. Então, como vocês sabem, essas aulas aí têm conteúdos específicos e objetivos para vocês poderem procurar aí no repositório e se aprofundar sobre diversos temas e habilidades. Então, vamos conhecer o título da aula de hoje? Olha só, então hoje vamos falar sobre o gênero textual de poemas. Então, estamos aqui, eu e o professor Rafael. Essa aula, professor, tem várias habilidades, porque esse gênero textual, apesar de ser um gênero bem simples, bastante trabalhado na alfabetização, ele pode tomar diversos caminhos. Então, é um texto que possui rima, possui versos, ajuda na declamação de poemas, na fluência leitora, leitura e compreensão, jogo de palavras, apreciar poemas e outros textos versificados. Tem também a habilidade de conhecer os efeitos de sentidos decorrentes do uso de recursos rítmicos, estabelecer expectativas, porque você vai compreender o que o texto está falando de uma forma versificada e entender o que esse poema traz sobre qual tema do poema e confirmar ou não as suas inferências. E o objetivo da aula de hoje, você pode ler para a gente? Claro, professora. Então, leitura e compreensão de poema, bem como identificar características do gênero e apreciar poema versificado, observando rimas, aliterações, sons e jogos de palavras. Isso mesmo. Então, aí no material de vocês, no currículo em ação, material do Ler e Escrever, Sociedade e Natureza, o caderno do aluno mesmo que vocês têm, tem atividades de leitura aí a partir da página 11 que trabalha especificamente com esse gênero textual que são os poemas. Então, falando um pouquinho mais assim de gêneros textuais, você estudante do terceiro ano, que já vem aí desde o primeiro ano trabalhando diversos tipos de texto aí no seu processo de alfabetização. Então, você trabalhou bilhetes, recados, trabalhou cantigas, trabalhou quadrinhas, como a gente já teve uma aula aqui no terceiro ano sobre quadrinhas. Chegamos também num texto que pode ser pequeno, pode ser curto, como também pode ser longo. E cada texto vocês aprenderam que tem itens, tem características que compõem a estrutura dele. E o poema não será diferente. Então, nesta aula falaremos bastante do poemas, que são textos versificados. O que quer dizer isso, professor? Textos versificados. Textos que trazem alguns versos. Isso, né? mesmo. O pessoal do terceiro ano já sabe. Então, o que vamos aprender nesta aula? Nós vamos realizar a leitura de poema e observar características do gênero. Isso mesmo, e para isso eu trouxe um poema, o poema Elefantinho, de Vinícius de Moraes. Então diz assim o poema: onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desolado? Andas perdido, bichinho? Espetastes o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com um medo danado, encontrei um passarinho. Olha só, o passarinho e o elefante com medo do passarinho, professor. Meu Deus! Então, falando um pouquinho de tudo que a gente já iniciou a aula falando, esse texto aqui é um poema, ele tem apenas uma estrofe. O que seria a estrofe? Seria esse pedaço do texto, né, professor? Isso, conjunto dos versos, né? Isso mesmo. Tem textos que têm várias estrofes, né? Tem poemas que têm várias estrofes. E cada linha deste texto quer dizer que é um verso. Isso. Então, tem poemas que têm rimas bem marcadas, né, professor? Mas tem poemas que já não têm tantas rimas, mas possuem palavras, jogos de palavras que nem, ó, elefantinho, caminho, espinho, então, bichinho. Passarinho, bichinho. Então, são várias palavras que o som acaba que tem uma rima, tem um jogo de palavras. Então,
esse foi o poema do Elefantinho, de Vinícius de Moraes. E aí, falando também em poemas, os poemas, pessoal, também têm características muito marcantes de quem escreveu eles, dos autores, no caso. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre uma breve biografia do Vinícius de Moraes, porque é muito importante você entender o porquê que ele escreveu, a forma que o autor escreve. Então, você conhecendo um pouquinho da história do autor, você conhece as características, o jeito que ele costuma escrever. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a biografia de Vinícius de Moraes. Você pode ler, professor? Posso sim. Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro em 19 de outubro de 1913. Conhecido como Poetinha, possui uma vasta obra, passando pela literatura, teatro, cinema e música. Ainda assim, sempre considerou que a poesia foi sua primeira e maior vocação. No campo musical, o Poetinha teve como principais parceiros Tom Jobim e Toquinho, entre outros. Faleceu no Rio de Janeiro em 9 de julho de 1980. Muito legal. Então, dá para saber assim a época que esse autor viveu. Então, aí, pela época que ele vivenciou, você sabe mais ou menos as escritas dele, o que ele vai estar falando, né? Que é diferente de um poeta, um autor contemporâneo que vai falar sobre outras coisas, né, professor? E aí, pensando um pouquinho no texto, em tudo que a gente falou de você refletir sobre os versos, porque o poema nada mais é do que uma história contada em versos. Aqui no do Elefantinho, que é um texto infantil, conta uma história bem infantil, dá pra gente ver assim que dá pra você ter uma antecipação do que vai acontecer, né? De você imaginar, tem um personagem específico, o poema, que no caso é o Elefantinho, e tem um enredo em volta dele, né, professor? Tem toda uma construção, uma historinha, né, trazida por esses versos. Então, o elefantinho que está correndo pelo caminho, que está desconsolado, alguém quer saber, né? E aí ele anda perdido, e aí ele fala, o que ele fala? Ele fala que anda com um medo danado, porque ele encontrou um passarinho. Isso mesmo, e tem uma pergunta, tem uma resposta, tem uma fala direta do personagem, marcada pelo travessão. Então, toda essa análise aí é bem importante você fazer quando você está realizando a leitura e a compreensão. E quando você vai realizar uma leitura em voz alta, é bom você reler, reler, fazer essa compreensão para poder dar a entonação correta para todo mundo entender quando você vai narrar um poema. Bem legal, né, professor? Muito legal. Temos mais um poema aqui, agora de outro autor, Porquinho da Índia, de Manuel Bandeira. Aí, olha só. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não se importava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi a minha primeira namorada. Esse daí já tem que ter uma interpretação mais profunda, né, professor? Olha só, o autor, ele tá falando assim, ele termina falando que tudo isso que o porquinho da Índia fazia, ele refletiu e viu que o porquinho foi a primeira namorada dele. Por que será? Será que é porque ele fazia o quê? O que o porquinho, ficou bem marcado que o porquinho fazia caso do quê? Das ternurinhas dele. Exato. Quanto mais ele queria adular, né? Quanto mais ele queria fazer carinho, mais o porquinho não estava nem aí para ele, né? Exatamente. Muito legal. Queria ficar debaixo do fogão. Isso mesmo, e aí, mesmo ele sendo uma história contada em verso, nós podemos aí tirar várias coisas. O personagem principal aí, que a gente não sabe se é o próprio autor ou ele criou um personagem, tem uma idade específica quando ele tinha esse porquinho. Então, vocês aí que já são um pouquinho maiores, né, no 3º ano, pensa aí um pouquinho, uma criança de 6 anos tendo um porquinho da Índia, tendo um bichinho de estimação. Você faz tudo para agradar, não é, professor? O seu bichinho de estimação em qualquer idade, né? Mas as crianças têm um carinho bem maior ainda pelos seus pets. E aí, com 6 anos, você tentando fazer
tudo para agradar seu porquinho da Índia e ele só querendo ficar embaixo do fogão. Exatamente. Muito legal. Então, aqui também é um texto que ele tem apenas uma estrofe, a gente trouxe um mais curtinho, mas vocês podem ampliar as pesquisas de vocês e ver outros tipos de texto com várias estrofes. E ele também é um texto que cada linha dele é um verso. Então, cada palavra que foi colocada em cada verso também tem sua importância, tem o estilo do autor. Então, a gente também vai conhecer um pouquinho mais sobre esse autor. E tem uma semelhança também bem interessante nos dois textos, Pro, que eles trazem no final, né? O último verso é a fala do personagem. Isso mesmo. Né? Muito legal. A gente já retorna para olhar isso. Olha só, agora uma breve biografia aqui sobre o autor Manuel Bandeira. Então, Manuel Bandeira foi um grande poeta, escritor e professor brasileiro, nascido em Recife, Pernambuco, em 1886. Os temas mais comuns da sua obra são a paixão pela vida, a morte, o amor, o cotidiano e a infância. Faleceu em 1968, no Rio de Janeiro. Então, aqui traz os temas que esse autor gostava de abordar em suas obras, né, no geral, porque ele não escreveu apenas poemas. E aqui é bem legal porque um dos temas que ele mais gostava é a infância, que no caso tem tudo a ver com o poema aqui do Porquinho da Índia. E como você falou da semelhança, agora eu retornei aqui ao texto para a gente ver mesmo no texto como aparece a fala do personagem, que também é uma coisa que vocês têm que prestar atenção na pontuação. Então, olha só, tem o verso aqui, não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. Aí tem uma reticência que dá a ideia de quais seriam essas ternurinhas, seriam que tipos de carinho, as brincadeiras, o que toda criança faz com os pets. E olha só, aí vem o travessão que já marca esse momento que você sabe que é o autor que vai falar essa mensagem. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Então, bem legal trazer essa fala dos personagens, fazer essa compreensão do texto, ver que o texto traz uma história, uma narrativa contada em versos. Então, sempre quando a gente faz a leitura e compreensão, tem que observar bastante a pontuação, igual eu falei, a leitura para você ler, reler, e quando você for falar, ler em voz alta, você ter toda uma entonação para quem for o ouvinte entender a narrativa da história, né, professor? Exatamente. E aí eu vou deixar uma sugestão de atividade para vocês ampliarem o conhecimento desse gênero textual. Pesquise outros poemas e autores e observe as características do gênero e discuta com a sua turma. Então, assim, pesquisem aí poemas que têm várias estrofes, aí veja quantos versos tem em cada estrofe, porque isso também é uma variação muito grande do estilo do autor, de cada poema. E vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima aula, mas antes disso, não deixem de responder o nosso formulário de avaliação desta aula que ficará disponível aí no repositório do aplicativo do Centro de Mídias. É muito importante que vocês respondam a avaliação, falem o que vocês gostaram da aula, se vocês conseguiram fazer a sugestão de atividade. Lembrando que tem tarefas no aplicativo das aulas que vocês assistirem do nosso repositório. E vamos ficando por aqui. Muito obrigada, professor Rafael. Eu agradeço pelo convite, professora Joyce. Até mais, pessoal. Até mais.